A gente ora porque a gente acredita que Deus ele responde às nossas orações. Porém, existem alguns aspectos que, quando ausentes, fazem com que as nossas orações não sejam respondidas. E o contrário também é verdade. Existem fatores que fazem com que as nossas orações possam ser respondidas. E hoje, basicamente, vamos falar da mesma coisa. Fatores que, quando estão ausentes dentro de uma oração, podem fazer com que Deus, não podem fazer, fazem com que Deus ele não possa ouvir esta oração. E eu não digo isso por inteligência própria, eu digo isso porque a palavra de Deus assim o declara. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não mente, é um Deus que é fiel à sua palavra, pois sabemos que tudo passará, mas a sua palavra irá permanecer para sempre. Como filhos, como cristãos, que sempre estão diante da presença do Senhor, em petições, em orações, em clamor, em louvor, em adoração. Eu acredito que, amado irmão, você deseja saber quais são esses aspectos cruciais que, quando estão ausentes dentro de uma oração, Deus ele não ouve. Por isso, já comece a deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que ele possa alcançar até aqueles que não foram notificados pelo YouTube. E agora, sem mais enrolações, vamos falar sobre esses aspectos que precisam, que necessitam estar dentro da nossa oração para que Deus ele possa ouvir, para que Deus ele possa responder. E o primeiro aspecto muitíssimo importante, eu gostaria de deixar ele para o final, mas eu vou falar ele como se fosse o primeiro. Não que os outros sejam importantes, todos são importantes de alguma forma, mas eu vou falar de algo que a palavra de Deus sempre fala repetidamente, que é a nossa fé. No livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, a palavra de Deus diz: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." Assim como nós acabamos de ouvir, a palavra de Deus deixa bem claro, tudo o que a gente pedir na oração, crendo, nós o receberemos. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que a gente espera. E a palavra de Deus ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se achega a Ele creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Deus está dizendo através da palavra dele, para que ele possa responder a nossa oração, ele precisa primeiro ver em nós fé, acreditar que o Deus, o qual nós estamos direcionando as nossas orações, ele é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos através da oração. É meio assim macabro nós chegamos diante de Deus e dizer: Deus, eu peço que o Senhor faça isso, faça aquilo, mas no nosso íntimo existir um sentimento de incredulidade, de dizer: eu duvido que Deus ele possa fazer isso. Se a gente duvida, a gente não crê que ele possa fazer aquilo, então por que ir diante da presença dele pedindo para que ele possa fazer aquilo que a gente não acredita? E às vezes nós vemos muitos irmãos, irmãs, nós caímos às vezes nessa tentação de ir na presença do Senhor, a gente orar, mas a gente não acreditar. Saímos daquela oração, mas será que iremos ter ou não? Um versículo muito semelhante a este é o Marcos capítulo 11, no versículo 24, fala basicamente a mesma coisa, só que com um tom, um detalhe um pouco mais aprofundado. A palavra de Deus em Marcos, vou abrir a minha Bíblia, em Marcos, no capítulo 11 e versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. Credes que receberei e vocês terão. É a palavra do nosso mestre. Esse é um dos aspectos importantíssimo, infalível, que não deve falhar na oração de um crente, para que esta oração possa ser respondida. Porém, é um aspecto importantíssimo, mas não o único aspecto. Vamos conhecer quais são os outros aspectos que são necessários estar dentro de uma oração. E o segundo aspecto nós encontramos no livro de João, no capítulo 14, no versículo 3. O que é que este livro vai nos ensinar? Nós encontramos: e tudo quanto pedirdes em meu nome,
eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Neste versículo, nós encontramos dois aspectos importantes numa oração. O primeiro aspecto é: nós devemos orar em nome de Jesus. E eu vou dizer um mistério aqui: orar em nome de Jesus não significa a gente colocar a palavra mágica depois, no final da nossa oração. Deus, eu oro em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus vai muito além do que colocar o nome de Jesus no final da oração. Orar em nome de Jesus significa que nós devemos pedir a Deus o que Jesus pediria, que nós devemos pedir a Deus as promessas que Deus ele fez nas nossas vidas através do Filho dele. Nós sabemos que através do nosso Senhor Jesus, todas as maldições, elas foram retiradas, foram colocadas bênção sobre bênção, porque a palavra de Deus diz que ele nos abençoa nos lugares celestiais. E a palavra de Deus ainda declara que em Cristo Jesus todas as promessas são sim e são amém. E quando nós entramos diante da presença do Senhor, orando com fé, e ainda mais orando em nome de Jesus, Deus ele responde: assim seja. A sua oração ela foi ouvida e ela será atendida. Mas para que nós possamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos orar pedindo a Deus as promessas que o próprio Deus fez em nós em Cristo Jesus, há uma grande necessidade de nós conhecermos quais são essas promessas. Em outra palavra, há uma grande necessidade de nós meditarmos na palavra de Deus, conhecermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, porque somente assim é que nós poderemos orar em nome de Jesus, e orando em nome de Jesus nós sabemos que aquela oração será respondida. Existem muitas pessoas que são filhos de Deus, amados de Deus, mas eles não conhecem as promessas de Deus sobre a sua vida. E às vezes essas pessoas vivem acanhada, temente, deprimida, mas é alguém que com sinceridade ama a Deus. Existem filhos de Deus que não estão a desfrutar dessas bênçãos. Por quê? Porque não conhecem, não sabem que essas promessas existem. E por causa disso, a pessoa acaba não vivenciando, não vivendo aquelas promessas. Não porque as promessas de Deus não estão sobre ela, mas porque ela não conhece. É necessário que a gente possa conhecer quais são as promessas de Deus na nossa vida e nós orarmos pedindo para que Deus ele derrame essas promessas, essas bênçãos sobre as nossas vidas. E o segundo aspecto que nós acabamos de identificar ainda neste versículo que nós lemos é que a palavra de Deus diz: para que o Pai seja glorificado no Filho. O Senhor Jesus ele disse: tudo que vocês pedirem, eu o farei. Quem? O Filho. Para o quê? Qual é a finalidade? Para que Deus, o Pai, seja glorificado no Filho. E nós devemos entender que não são todas as coisas que glorificam ao Filho. E existem promessas que nós iremos identificar na palavra de Deus, mas nós iremos orar com uma intenção incorreta, de talvez glorificar a nós mesmos, de talvez sermos elogiados e tal, de talvez suprir o nosso ego. E a palavra de Deus está a dizer: quando vocês estiverem orando, vocês devem orar com a intenção de que a realização daquela petição, daquela oração, glorifique o Pai que está no céu. Tiago ele disse: vocês oram, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para os vossos belos prazeres. É necessário que a gente renuncie os nossos prazeres e ore para glorificar o nome de Deus. E quais são as petições que podem glorificar o nome de Deus? Eu não irei aqui mencionar. Você pode orar pela vida espiritual do seu irmão e da sua irmã e glorificar a Deus, assim como você pode orar por alguma bênção material e glorificar a Deus também assim. Você pode orar pedindo a Deus, por exemplo, por uma casa e glorificar a Deus através dessa casa. Você pode orar a Deus pedindo por um filho, por qualquer outra coisa e glorificar a Deus, assim como você também pode orar por mesmas coisas, mas para glorificar a você.
para que você possa encher o seu ego e não glorificar o nome do Senhor. Então é necessário que a gente olhe dentro do nosso coração a intenção. Por que nós estamos orando? Você deve orar com fé, deve orar baseado nas promessas do Senhor sobre a sua vida, mas não pode negligenciar o fato de que você deve glorificar a Deus. Existem pessoas que oram com tamanha fé, toda a fé, e elas não são respondidas, porque devemos primeiro esquadrinhar os nossos corações. Por que você está orando? Por que você está pedindo? Por que você quer isso que você quer? O nome de Deus será glorificado? Ou, quando você receber, você irá esquecer o nome do Senhor, você irá viver de uma maneira profana e ilícita diante de Deus, e assim o nome de Deus não irá ser glorificado. E também vou falar de um aspecto muitíssimo importante. É necessário chegar diante da presença do Senhor com humildade. Isso eu não deveria falar, mas era necessário também ao mesmo tempo que eu falasse. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele rejeita o coração orgulhoso, mas ele responde ao coração humilde. Não basta você ter uma fé muito grande que move montanhas. Não basta você também estar diante da presença do Senhor e dizer: eu estarei orando hoje para a glória do Senhor. O Senhor derrama na minha vida as promessas, as suas promessas, mas no seu coração Deus olhar e não ver humildade. É necessário que a gente esteja humilde diante de Deus, sabendo que Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é aquele que é infinito e nós somos finitos, nós somos fracos, nós somos falhos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar aqui com amados irmãos. Eu espero, no fundo do meu coração, que este vídeo possa ter te ajudado e que nós agora possamos fazer orações que são ouvidas, orações que são respondidas. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.